Estamos aqui com meu querido amigo, meu irmão, Padre Marcos Ramalho. Padre Marcos, ele é filósofo, professor, catequista, pároco, curioso de várias ciências da espiritualidade do nosso mundo contemporâneo. E ele esteve conosco aqui no colégio durante 10 anos, à frente do colégio como diretor nato, presidente da mantenedora. E agora ele está lá em Americana, cuidando do seu rebanho aqui na cidade vizinha. E é com muita alegria que a gente recebe hoje aqui o padre para falar um pouquinho como é que a fé, como é que a espiritualidade podem fazer a diferença nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Então, seja muito bem-vindo, padre. Uma alegria ter você aqui com a gente hoje. E os nossos amiguinhos estão aqui dando um bom dia no chat. E se os meninos também quiserem interagir, podem ficar à vontade, podem perguntar, podem fazer aí as suas colocações. E nós temos aqui, hoje especialmente, vamos até mais ou menos às 11 horas com o padre, tá, galera? E depois o padre precisa ir lá para o seu programa de rádio e a gente continua o nosso bate-papo aqui entre nós, tá bom? Enquanto isso, vamos aproveitar aí a presença dele. Muito bem. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos, então. Eu agradeço ao Márcio, ao diretor, pelo convite. Eu vou partilhar aqui algumas coisinhas que eu acho que são importantes, são interessantes, e aí vocês também, né? Vocês podem perguntar, questionar, e a gente troca uma ideia, nós trocamos uma ideia, então. Nós podemos falar sobre a espiritualidade a partir de várias tradições religiosas. Então, eu sou padre da Igreja Católica, Apostólica, Romana. Eu posso falar de espiritualidade a partir dessa tradição, a tradição católica romana. Eu poderia falar de espiritualidade a partir da tradição católica ortodoxa. Eu poderia falar de espiritualidade a partir de uma tradição judaica, islâmica. Então, nós podemos falar de espiritualidade a partir de várias tradições religiosas. E eu também poderia falar de espiritualidade sem esse vínculo. Existem muitas pessoas que querem cultivar uma espiritualidade, mas não querem esse vínculo a uma tradição religiosa. Elas não querem esse vínculo com uma instituição religiosa. Então, acho interessante dizer isso. Você pode falar de espiritualidade a partir de várias perspectivas. Obviamente, eu vou falar para vocês a partir da minha experiência. Então, eu vou falar de espiritualidade a partir da minha experiência, como alguém que é cristão e como alguém que é católico e é padre. Acho que é interessante dizer isso para a gente entender o meu ponto de partida. Outra coisa, talvez, que eu acho que é interessante eu falar aqui para vocês entenderem, eu fui criado dentro de uma casa onde meu pai, por exemplo, frequentava a Umbanda. O meu pai frequentou a Umbanda por 30 anos. E por conta disso, nós tivemos acesso tanto à linha ubandista quanto à linha espírita, a linha kardecista. Eu cresci dentro de uma casa onde eu tinha contato com a Umbanda e com o espiritismo. E por conta da minha mãe, eu tinha acesso ao catolicismo. Eu fui criado dentro do catolicismo com a ajuda da minha mãe. Na idade de vocês, mais ou menos nessa idade de vocês, eu senti que eu precisava fazer uma escolha. Eu senti. Ninguém me obrigou a isso. Eu senti que eu precisava fazer uma escolha. Qual caminho eu seguiria? Por qual caminho eu deveria seguir? E conversando com
com um médico espírita. É bem curioso isso. Conversando com um médico espírita sobre qual caminho eu deveria seguir, ele me disse uma coisa que para mim foi muito importante, exatamente nessa idade de vocês. Ele disse para mim o seguinte: Marcos, é bom você escolher, ou segue uma tradição, ou segue outra tradição. É bom escolher. Mas seja qual for a sua escolha, guarde 3 coisas. Ele me pediu 3 coisas. Primeiro, estude a sua religião, conheça bem a sua religião, pratique as orações, aprenda as orações, seja uma pessoa de oração e faça o bem. Procure fazer o bem sempre, em qualquer circunstância. Foi essa a recomendação que ele me deu. Isso para mim parece tão simples, tão bobo, mas isso para mim foi importantíssimo. Eu aprendi naquele momento, eu aprendi que a tradição religiosa, ela tem que ter um sentido para a minha vida. O que significa pertencer a uma tradição religiosa? O que significa ter esse laço religioso? Pertencer a uma instituição? O que significa acreditar, aceitar uma doutrina, receber essa doutrina? Que mudanças isso tem, que mudanças isso deve provocar na minha vida? O que significa ter, então, essa doutrina? O que significa respeitar essa doutrina? O que significa acreditar no Evangelho, aceitar esse Evangelho? Que mudanças isso deve acrescentar na minha vida? Então, eu aprendi naquele momento, eu aprendi naquele período, que não bastava ter uma tradição religiosa. Eu precisava ter muito claro para mim o sentido dessa tradição na minha vida. O que essa tradição vai mudar na minha vida. O que ela me acrescenta, o que ela me acrescenta como pessoa, como ser humano, o que ela me acrescenta, tanto no campo pessoal, quanto no campo coletivo, comunitário. O que isso muda para mim, pessoalmente e coletivamente. Então, fui entendendo isso. E hoje, com todo carinho, com todo respeito, agora 20 anos depois, 25 anos depois, eu posso falar para vocês, eu aprendi muito, eu acho que eu aprendi muito com a tradição religiosa cristã católica. Eu acho que essa tradição me ajudou muito e tem me ajudado muito a crescer como pessoa, a crescer como cidadão, a crescer como alguém que acredita em Deus, como alguém que tem esperança em Deus. Eu acho que a tradição católica me ajudou muito. E é essa, acho que é a pergunta que uma pergunta fundamental que eu acho que nós devemos fazer. Né? O que significa, na nossa vida, ter a fé e pertencer a uma tradição, cultivar uma espiritualidade? Acho que essa pergunta é importantíssima, ela é fundamental. A gente tem que fazer essa pergunta sempre, todos os dias. Por que é que eu acredito nisso? Por que é que eu pertenço a essa tradição? Por que é que eu acredito nesse Evangelho? Acho que isso eu tenho que perguntar todo dia. Todo dia eu me pergunto isso. E acho que isso é importante. E aí, o Márcio fez uma pergunta agora, né, de início. Né? O que essa fé me acrescenta em tempos de pandemia? Eu vou encurtar as respostas aqui. Eu vou falar para vocês o resumo da história. Eu poderia dizer, essa pandemia, ela não é vontade de Deus, por exemplo. Eu não creio
maioria de nós não cremos que essa pandemia seja a vontade de Deus. As epidemias acontecem. As epidemias acontecem. Os vírus existem. As bactérias existem. As doenças existem. Isso faz parte do nosso mundo natural. É natural que surja uma bactéria, é natural que surja um vírus, é natural que surja uma epidemia, é natural, faz parte da nossa natureza, da vida humana, que essas coisas aconteçam. É natural. Hoje, nesse momento em que nós estamos, hoje nós temos conhecimento bastante, para amenizar, para mitigar os impactos dessa pandemia. Então, hoje nós temos condições, ainda que não sejam suficientes para acabar com a pandemia, mas nós temos condições de minimizar muito, né, o impacto desse vírus, o impacto dessa pandemia. Nós temos hoje conhecimento, condições de saber, pelo menos, conviver com isso, lidar com isso. Nós temos um conhecimento mínimo para isso. Estamos em busca agora de uma vacina. Estamos em busca agora de uma vacina. Enquanto a vacina não chega, nós temos alguns recursos disponíveis, né? O recurso do distanciamento, o recurso da máscara, o recurso, né, desse isolamento. Isso teria que ser... Então, nós temos esses recursos, né? O nosso conhecimento permite isso. A nossa evolução científica, técnica, né, está nos ajudando a buscar uma vacina. Chegaremos a uma vacina, certamente. E a fé? O que a fé me traz hoje? O que a fé me diz? A fé me ajuda a entender, né? Que lições eu posso tirar desse momento? Diante dessa crise que nós estamos, uma crise política, econômica, social, diante dessa crise de saúde pública, diante dessa divisão que a nossa sociedade experimenta, né? Diante dessa divisão que o nosso Brasil experimenta, diante dessa divisão que está aí nas nossas casas, nas nossas comunidades, a fé me traz essa questão. O que é que eu posso aprender com tudo isso? O que é que eu posso amadurecer? Onde eu preciso amadurecer? Em que aspectos eu preciso amadurecer? Como é que eu posso crescer mais ainda como pessoa, como ser humano? Como é que nós podemos crescer enquanto comunidade, enquanto instituição, enquanto sociedade civil? O que é que nós podemos, né, crescer, aprender? A fé me ajuda a pensar essas questões. A fé me dá um sentimento de pertença. Se eu acredito que eu sou filho de Deus, eu acredito que cada um de vocês também é filho de Deus. Ainda que eu não conheça vocês, ainda que eu não tenha, né, contato com vocês, mas a minha fé me diz que tanto eu, quanto o Márcio, quanto vocês, nós todos somos filhos de Deus. E se somos filhos do mesmo Pai, se pertencemos à mesma família, se eu acredito nisso, quais são as minhas responsabilidades em relação à minha família, a vocês? Quais são as minhas responsabilidades em relação a vocês? Porque eu sou responsável agora pela fé que eu tenho, pela fé que eu fui desenvolvendo, pela fé que eu fui amadurecendo, e eu acredito, eu creio, que eu tenho responsabilidades agora com essa família. Eu tenho responsabilidades com essa família
que é a minha família humana, que é a minha família, são pessoas como eu. Eu não tenho conhecimento direto de vocês, mas vocês são seres humanos como eu. Vocês são jovens como eu fui jovem, como eu sou jovem. Vocês têm sonhos como eu tenho sonhos. Vocês têm esperanças, medos como eu tenho. Não? Então nós somos da mesma família. E aí a minha fé me faz pensar, quais responsabilidades eu tenho perante essa família? Quais responsabilidades eu tenho para ajudar essa família a crescer, a amadurecer? Quais responsabilidades eu tenho cuidando dessa família? Né? Eu preciso cuidar dessa família humana, a minha família humana. Quais são essas responsabilidades? Então, a fé me trouxe tudo isso. A fé me traz tudo isso. Márcio, meninos, podem perguntar, daí vocês me ajudam também. Padre, o senhor acabou de dizer uma coisa muito bonita. A fé faz pensar sobre as minhas responsabilidades, né? Para com a família humana, com tudo. Sim. E a gente lembra acho que do princípio máximo do cristianismo, amai uns aos outros, como eu vos amei, né? Um dos grandes mandamentos que o Cristo nos deixou. E às vezes a gente pensa assim que como eu posso dizer, o amor ele se torna algo muito mais emotivo, impulsivo e deixa a racionalidade de lado, assim como a fé algumas vezes se torna um sentimento que faz quebrar um pouco da racionalidade. Um exemplo disso são pessoas, por exemplo, que às vezes se recusam a tomar remédio, se recusam a fazer um tratamento, ou são negacionistas em relação às coisas da ciência, entendendo que tudo é um plano divino, tudo é um plano de Deus, e que, por exemplo, se elas não usam as máscaras, Deus vai protegê-las e vai salvá-las de qualquer ameaça. Como é que a gente pode pensar essa questão da fé e da razão para tentar não desconstruir a fé, mas para trazer uma fé um pouco mais racional, uma fé que traga essa responsabilidade e coloque esse amor em prática no sentido de cuidar da família humana? Olha, Márcio, você me fez pensar em 1000 coisas aqui. Eu vou tentar resumi-las aqui. Você falou do amor, né, do amai-vos uns aos outros. Você lembrou esse princípio? O amor, né, depois de tudo que eu vivi nesses anos e de tudo que eu aprendi participando da igreja e vivendo da igreja, eu aprendi que o amor vai além do sentimento. Meninos e meninas, ouçam isso com carinho. Acho que isso é importante a gente entender isso. Pensem nisso com carinho. O amor vai além de um sentimento. Se a gente for na base do sentimento, tem dia que eu amo vocês e quero vocês perto de mim, e tem dia que eu quero que vocês sumam da minha frente. Essa relação que acontece na família da gente, na casa da gente. O dia que eu estou bem, eu quero vocês perto, eu quero vocês por perto, eu abraço vocês, eu beijo vocês, vem cá, fofinhos, lindinhos. O dia que eu não estou bem, sumam, desapareçam, saiam da minha frente, porque hoje eu não estou bem. Isso é sentimento. E os sentimentos, eles são instáveis. Os sentimentos, eles são completamente instáveis. Eles vêm, vão, sobem, descem. Né? Hoje eu estou alegre, eu estou feliz, amanhã eu estou triste. Hoje eu estou animado, disposto, com coragem. Amanhã não estou, amanhã eu não quero nada, estou com preguiça, estou com medo. São sentimentos, são emoções. O amor que a Bíblia propõe, o amor que a espiritualidade propõe, vai além do sentimento, vai além dessa instabilidade. Então, hoje eu não estou bem, hoje eu estou triste, hoje eu estou desanimado, mas eu tenho um projeto de vida com a minha esposa, eu tenho um projeto de vida com o meu marido, eu tenho um projeto de vida com meus filhos,
Eu tenho um projeto de vida com os meus alunos. Gente, hoje eu estava com preguiça de dar aula. Mas, além da minha preguiça, eu tenho um projeto com os meus alunos. Eu tenho um projeto com a educação, com o ensino. Eu tenho um projeto que me envolve. Se eu pudesse, eu ficava em casa dormindo. Mas eu tenho um projeto com a educação. Eu tenho um projeto com os meus alunos. Eu tenho um projeto com essa família, com essa comunidade. Eu tenho um projeto com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos. Eu tenho um projeto com a minha igreja. Entendem? Percebem essa diferença? Tem dias também. Tem dias que eu estou mal, estou para baixo, estou triste. Mas eu tenho um projeto. O amor é um projeto. O amor é um projeto de vida. O Cristo, se o Cristo fosse na base do sentimento, talvez o Cristo não tivesse chegado à cruz. Se o amor de Jesus fosse um amor de sentimentos, talvez ele não tivesse chegado à cruz. Mas o amor do Cristo foi além do sentimento. Era o verdadeiro amor a Deus, aos homens, o amor ao reino. E esse projeto, o projeto do reino de Deus, fez com que ele fosse até o fim, até as últimas consequências, dando a vida para isso, derramando sangue para isso. Então, é bacana a gente entender isso. O amor, o verdadeiro amor, é um projeto de vida. E isso vai ter consequências no nosso dia a dia. A razão, eu acho engraçado isso, porque a primeira faculdade que eu fiz como padre foi a faculdade de filosofia. A primeira coisa que a igreja me pediu foi que eu conhecesse a história do conhecimento humano. Durante os meus 3 anos de filosofia, eu tive um panorama da história do conhecimento humano. Como é que os homens cresceram no conhecimento do mundo? Como é que os homens cresceram no conhecimento das coisas, da natureza? Como é que os homens cresceram no conhecimento do próprio intelecto, da própria intelecção, do ato intelectivo? Como é que os homens cresceram nessa arte de aprender, de ensinar, de investigar? Quais foram as ideias? Quais foram os caminhos? Quais são as teorias? Eu aprendi esse panorama. Eu pude conhecer várias filosofias, várias ideias. Então, a razão não briga com a fé. A razão ela não está brigando com a fé. A razão ela está em diálogo com a fé. Quando eu fui para a teologia, o meu primeiro ano de teologia ainda foi muito chegado com a filosofia. As minhas matérias no primeiro ano de teologia eram matérias muito filosóficas. E então, assim, a razão e a fé, elas estão em diálogo. Para que a minha fé não seja uma fé ingênua, para que a minha fé não seja uma fé boba, para que a minha fé não seja uma fé ilusória, para que a minha fé não seja uma fé infantil, imatura, artificial. A razão ajuda para que a minha fé seja uma fé mais coerente, mais pé no chão, mais centrada, mais equilibrada. A razão faz com que a minha fé tenha os limites também do bom senso. Eu creio em Deus. Eu creio que Deus está comigo. Mas eu também creio que eu preciso usar uma máscara. Eu também creio que eu preciso manter um certo distanciamento nesse momento. Eu creio que eu tenho que dirigir dentro dos limites da velocidade, senão eu vou morrer. Eu creio que eu não posso misturar álcool com direção, porque senão eu posso morrer. Eu creio. Eu acredito em Deus, eu professo a minha fé, mas eu sei que eu preciso cuidar da minha alimentação, da minha saúde em geral.
eu preciso respeitar regras de convivência, né? Então, a razão me ajuda a ter uma fé mais coerente. E a fé, e aí eu brinco com vocês, queridos, né? Eu brinco principalmente com quem é muito racional, né? A vida também não é só razão. Vocês vão aprender com o tempo, meninos, que a vida não é só razão. Ah, se a gente pudesse controlar todas as coisas. Que bom seria. Que bom seria se a vida pudesse ser programada numa planilha do Excel. Se toda a nossa vida pudesse ser programada numa planilha de Excel. O Márcio adora planilhas de Excel. O Márcio vive fazendo planilhas de Excel. Mas a vida vai além de uma planilha de Excel. A vida vai além, né, de uma planilha. Talvez vocês, meninos, talvez vocês conheçam um pai, um tio, um primo, a mãe, quer controlar tudo, quer organizar tudo, quer tudo organizadinho, tudo controladinho. Só que a vida escapa disso. A vida não pode ser controlada o tempo todo, programada o tempo todo. A vida não pode ser, né? É claro que a gente precisa de planejamento, é claro que nós precisamos de rotinas, é claro que nós precisamos de ordem, óbvio, isso ajuda. Mas a vida não pode ser planejada o tempo todo, né? Tem coisas que escapam do planejamento. E a fé vai me dando, né, um entendimento de que, apesar de toda a minha inteligência, apesar de toda a minha organização, a vida, no fundo, a vida é graça. A vida é graça. A vida foi um presente. A vida foi um presente. Estar aqui vivos é um presente. Eu falo isso de uma forma muito tranquila. Estar aqui vivos é um presente. Né? Vou dar um outro exemplo meio bobo. Mas é um exemplo que talvez vocês possam entender. Quantos casais não querem ter filhos? E vão num laboratório e querem fazer inseminação artificial, querem fazer, né, todo um trabalho artificial para terem filhos. E aí, né, por mais conhecimento que nós tenhamos hoje, por mais conhecimento e desenvolvimento tecnológico que nós tenhamos hoje, a vida não é simplesmente o fruto de uma ação de laboratório. A vida não é simplesmente o fruto da ação de laboratório. Porque se fosse assim, né, todos os tratamentos que existem para que os casais tenham filhos, né, funcionariam e ok. Mas tem alguma coisa no meio do caminho, que a gente não domina, não explica, que é o que dá o sentido da vida, que é o que faz a vida ser graça, gratuita, né? A vida é algo gratuito. Independente dos nossos esforços, independente da nossa inteligência, independentemente do nosso querer, a vida, ela é um presente que nós recebemos. E quantas crianças que nascem com deficiência, que a própria natureza poderia ter abortado, porque são crianças cuja gestação, né, sofre ali um probleminha, mas essas crianças deficientes nascem, crescem, vivem. E quantas crianças que nós julgamos deficientes, elas vivem uma vida maravilhosa, espetacular, né? Dentro das limitações humanas, dentro das limitações físicas, dentro das limitações que elas têm, mas elas têm uma vida, um amor, uma expressão de vida, uma expressão de amor que é algo fantástico.
Então a vida, ela escapa do nosso planejamento. Ela escapa dessa nossa tentação de planilha, né? De querer planificar tudo. A vida vai além, né? do nosso, desse nosso, desse nosso desejo de controle. Mas eu acho que eu tenho mais uns 5 minutos ainda. Acho que dá tempo ainda. Perguntas, meninos e meninas? Coragem, jovem. Eles vão falar depois, mas depois você dá conta. Mas Lívia. aí, meninos, uma coisa que eu diria para vocês com todo carinho, vocês podem perguntar as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês, não para mim. As dúvidas de vocês são bem-vindas. Não tem problema nenhum em fazer perguntas, em questionar. Mas busquem respostas. Busquem as respostas. E eu diria para vocês, busquem as respostas de coração aberto, né? Sem preconceitos, sem, né? Sem esses preconceitos que todos nós podemos ter, né? Busquem as respostas de coração aberto, de coração sincero. Conversem com pessoas mais velhas, conversem com pessoas que pareçam a vocês, pessoas mais sensatas, pessoas mais coerentes, né? O questionamento da juventude não é problema algum. O problema é você questionar, questionar, questionar e não buscar resposta. Ficar simplesmente ali com as suas dúvidas, com as suas críticas e não buscar a resposta. Eu acho que daí isso sim é mais complicado e é mais perigoso. Ou às vezes nem questionar também, né? Ou nem questionar. Algumas vezes Simplesmente. eu percebo que fica e eles vão e tocam a vida e falta uma curiosidade, né? Sim. Usar esse discurso, parece que a gente faz tempo que a gente foi jovem, né? Mas a gente ainda é menino e é legal que a gente tem uma curiosidade, a gente pergunta. Eu gosto Sim. quando você fala busque as respostas. E é legal buscar resposta não só numa fonte, naquela fonte que a gente está acostumado. Sim. Quando eu tenho um problema, quando eu tenho uma questão ou uma curiosidade sobre algo, eu faço um 360, né? Busco o maior número de Sim. fontes possíveis para conseguir construir uma verdade, construir uma visão de um assunto. E é isso que os meninos precisam buscar agora, né? Como diz uma amiga minha, uma amiga nossa, a Juliana, quantos mais amigos diferentes eu tenho, mais eles me enriquecem. Amigos diferentes, com pensamentos diferentes, me ajudam a pensar e me ajudam a crescer. Mas tem que ter esse respeito, essa tolerância, essa compreensão, né? De crescer juntos, de buscar juntos. Né? E a gente busca isso. É preciso querer. Maravilha. Padre, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelas palavras de sabedoria. A gente vai continuar o papo aqui depois que o senhor for. Ok. Bom trabalho para ti. Qualquer coisa, só falar, a gente se organiza de novo. Maravilha. Obrigado. Um Tá abraço. bom? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, meninos e meninas, é interessante pensar essa questão da fé nesse momento que nós estamos vivendo, porque isso, de alguma forma, nos alimenta e nos dá força para continuar. E é legal pensar também que a fé ela está ligada às questões da neurociência, às questões do funcionamento do cérebro, né? Existe um sem número de pesquisas, e eu gosto muito de trazer a ciência para discutir a fé, para analisar, não para desconstruir ou para invalidar o que a fé possa dizer para a gente, mas para complementar, né? Como aquela pergunta que eu fiz para o padre a respeito da racionalidade, como é que a racionalidade pode ajudar a gente a viver esse momento. Porque não basta só ter essa fé em termos de sentimento, é preciso transformá-la em ações concretas. Nós vivemos num momento muito delicado, em que nós estamos com uma oportunidade de ouro
que é o contato conosco mesmo, o contato comigo, né? E a respeito daquilo que a gente falou com o Robertson outro dia, do conhece-te a ti mesmo, e aí eu já fiquei tanto tempo na quarentena comigo, eu vi que eu sou insuportável. Acho que a fé traz um avivamento e uma esperança para a gente, no sentido de, olha, eu vou olhar para dentro de mim, eu vou verificar o que eu preciso consertar dentro de mim, e eu vou trabalhar para isso, psiquicamente, psicologicamente, espiritualmente, socialmente, culturalmente. Existem sempre possibilidades de a gente crescer, possibilidades de a gente transformar o nosso ser para melhor e para coisas que possam fazer bem para mim mesmo e para quem está à minha volta. No meu entendimento, esse exercício de fé, que é também um exercício da razão, é um exercício extremamente propício agora no momento da pandemia. E a gente pode fazer isso de várias formas, desde que o que nós conversamos com o Robertson, olhando para a filosofia, desde que a gente conversou com o Ico, olhando para a arte, para a criatividade, com o que nós conversamos com a Catiusi, olhando para a literatura, com o que o Alexandre falou para a gente, olhando para o funcionamento do cérebro, é tudo uma coisa só. Existe um filósofo que fala, Edgar Morin, que fala que nós somos uma coisa só, né? Um ser de dimensões unificadas, dimensões complexas. E é agora que a gente mobiliza essas dimensões complexas para a gente poder caminhar e para a gente poder exercitar o que nós viemos fazer aqui na Terra, né? Acredito que não é à toa que nós estamos aqui. E essa visão, essa reflexão acerca de como a fé pode nos ajudar, de como nós podemos enfrentar tudo isso, ela se liga a qualquer orientação religiosa, né? O padre disse muito bem, olha, eu venho aqui e estou falando, o meu lugar de fala é do católico apostólico romano. E a gente vê hoje na internet alguns movimentos que trabalham com a fé. Um desses movimentos é o movimento budista, né, o Zen budista. Acho que hoje com o mais popular, conhecido representante disso é a Monja Coen, que vem fazendo um trabalho bastante interessante a respeito de meditação, de autoconhecimento, e é um trabalho acessível para muitas pessoas. Ela fala desse lugar, esse é o lugar de fala. Se eu fosse dizer para vocês qual é o meu lugar de fala, professor Berga, o meu lugar de fala é o lugar do espiritismo, né? Não é segredo para ninguém que eu sou espírita, professo essa fé e estudo essa fé e também trabalho com ela, no sentido de divulgá-la, no sentido das obras assistenciais, e esses diálogos interreligiosos, eles é que ajudam a gente a compor esse cenário de esperança, né, para o mundo, de esperança para nós, de esperança para todos os indivíduos que precisam disso para se manter vivos e para conseguir caminhar num momento tão difícil como nós estamos caminhando. Uma receita para isso tudo todas as religiões, de alguma forma, falam bastante da oração. E o padre falou isso quando ele foi se decidir entre os caminhos que ele tinha. Ele disse, olha, o médico amigo dele falou, estude a sua religião. Então, precisamos estudar. E aí eu vou um pouquinho além, não estude só a sua, estude a do outro. É muito bacana estudar religiões para quem tem essa curiosidade de entender como é que funciona, como as religiões afro funcionam, como a religião judaica funciona, como o catolicismo ortodoxo funciona. A maioria das pessoas é católico apostólico romano, mas existe uma outra variação do catolicismo ortodoxo, que é bastante interessante entender os fundamentos, né? Todos bebem na mesma fonte. Então, estudar as religiões traz para a gente conhecimento, desconstrói preconceitos, né, e preconceitos que a gente tem acerca desta ou daquela orientação religiosa e traz uma complexidade de compreensão da espiritualidade. É interessante ver como as religiões diferentes trabalham a questão da espiritualidade. Taoísmo, que é uma corrente filosófica, religiosa, também é muito legal de ver como que o mundo é concebido e essa coisa toda. Praticar as orações, eu falava aqui de qual é o caminho. Praticar as orações do seu credo, da sua orientação religiosa, da sua fé, e a oração de uma forma viva, né? Não só de uma forma verbal, da boca para fora, mas é aquela oração, pegando aí o exemplo do Cristo, é uma oração prática.
Se vocês analisarem, estudarem os evangelhos, o evangelho traz para a gente uma pegada prática. O Cristo, ele pratica as suas orações, ele pratica o amor ao próximo, pratica o perdão, pratica a cura, pratica a libertação, ele pratica a caridade de um modo geral. E aí, quando o padre falou, né, praticar as orações, a melhor forma que a gente tem de praticar as orações nesse momento é fazendo o bem para nós mesmos e fazendo o bem para quem está do nosso lado, dentro da nossa casa. Isso vai trazer para a gente um fortalecimento, né, um fortalecimento moral, um fortalecimento espiritual, e vai fazer com que a gente passe por esse momento de pandemia de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, de uma forma, ao mesmo tempo que a gente equilibre as emoções, os sentimentos, as nossas reações acerca disso tudo que nós estamos vivendo. Sempre lembrando, conhecer-se, conhecer os limites da fé, da própria fé, conhecer os limites da própria razão, isso é fundamental para que a gente consiga atravessar o momento com mais tranquilidade. E faz diferença manter viva a esperança, manter viva a crença em um futuro melhor, em um mundo melhor, mas, sobretudo, manter viva a crença em um ser humano melhor, num eu melhor. Eu preciso sempre pensar nisso. Conhecer a mim mesmo para me melhorar, para saber onde que o bicho pega aqui dentro, o que acontece dentro de mim, e para que eu possa caminhar. Acho que o padre foi muito assertivo, né, no que ele falou para a gente, foi muito, muito claro nessa questão de exercício da espiritualidade, qualquer que seja ela, né, nós reiteramos aqui e respeitamos todas as orientações religiosas para a gente dialogar. Né? Eu acho que a questão é sempre buscar o diálogo e o entendimento e respeitar, acima de tudo, crenças, orientações, quaisquer que sejam elas, né? Escolhas, quaisquer que sejam elas. Cada um de nós tem o livre-arbítrio para seguir aí como quer nos caminhos que desejar. É isso então, crianças. Boas orações para todos, bons fluidos para todos, abraços. Se puderem, fiquem em casa, cuidem-se